Olá, gostava de dar as boas-vindas a este novo formato de divulgar o altruísmo eficaz, através precisamente de notícias sobre o altruísmo eficaz em todo o mundo. Para isso, vou recorrer às newsletters de várias organizações ligadas ao movimento e fazer uma seleção daquilo que ultimamente se tem publicado. É claro que isto não dispensa a leitura das mesmas, não terá, obviamente, o mesmo detalhe, pretende ser apenas uma pequena introdução a esses conteúdos e talvez um modo de suscitar interesse para que se recorra aos mesmos. Portanto, faço então estes votos de boas-vindas e também, desde já, agradeço sugestões para melhorar os conteúdos que vamos apresentando ou mesmo o formato em que eles são apresentados. Assim sendo, faço primeiro um resumo daquilo que vou aqui abordar. A partir da newsletter da Life You Can Save, vou referir um evento que se tornou bastante reconhecido pela comunidade. No caso, o fundador da Life You Can Save, Peter Singer, que ganhou um prémio de $1 milhão e o que é que ele fez com eles? Precisamente foi doá-los. Depois, o que é que Hugh Jackman, o Wolverine, tem a ver com a Life You Can Save? Também vou abordar esse assunto. E depois, não poderia deixar de ser, estando no início do ano e termos passado pelas épocas de doação, quais são as recomendações da Life You Can Save para as organizações para as quais devemos doar. A surpresa é a inclusão de organizações que combatem as alterações climáticas. Depois, vamos ver um resumo da newsletter da Give Not Be Can, portanto, em que se aborda a comunidade em si da Give Not Be Can e o que é que os seus membros estão a fazer de relevante. E aborda também várias áreas de causas, como a saúde global, o bem-estar animal, riscos existenciais e o facto de recentemente termos, tinha fugido a boca para a verdade, porque também sou membro, termos atingido os 7 mil membros. Depois, na newsletter da GiveWell, quais são as suas recomendações para 2021, portanto, para a época de doações de 2021 e, claro, agora para o novo ano. Depois, a newsletter do altruísmo eficaz, portanto, a nível internacional, faz também um resumo desses destaques. E também, relativamente à organização das 80 mil horas, um resumo dos últimos podcasts que lançou. Portanto, e depois também as publicações do site AE em português, realizado em parceria com o Brasil. Abordaremos, nesse caso, os conteúdos do boletim trimestral e o programa de introdução ao altruísmo eficaz que lançamos recentemente, é uma tradução de um conteúdo do movimento internacional. Assim, relativamente à newsletter da Life You Can Save, começamos com um excerto daquilo que foi a comunicação de Richard Wikström, o diretor executivo da Life You Can Save, que tem como título Como doar para combater as mudanças climáticas, eficazmente. E então, diz-nos ele, desde a nossa fundação, em 2013, a Life You Can Save tem o compromisso de ajudar as pessoas que vivem em pobreza extrema, mundialmente, por meio do poder da doação eficaz. No passado, a nossa organização concentrou-se em apoiar instituições de caridade eficazes que melhoram a saúde e aumentam as oportunidades económicas nas comunidades mais pobres do mundo. E agora estamos orgulhosos de recomendar quase 2 dúzias de instituições de caridade cujas intervenções, baseadas em provas e na custo-eficácia, nessas áreas críticas, melhoram a vida de milhares de pessoas a cada ano. Mas continuamos a nossa missão e há muito tempo temos o objetivo de expandir a nossa lista de recomendações para incluir instituições de caridade que estão a trabalhar para resolver outros problemas conhecidos por afetar desproporcionalmente as pessoas em pobreza extrema, especialmente as mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm impacto sobre todos, em todos os lugares, mas atinge mais fortemente aqueles em pobreza extrema. À medida que os efeitos do aquecimento global se tornam mais evidentes e extremos, trabalhamos diligentemente para expandir a nossa lista de instituições de caridade eficazes, recomendadas, para incluir organizações focadas nas mudanças climáticas. E como os efeitos das mudanças climáticas são distribuídos globalmente, e os que mais contribuem para as mudanças climáticas são as nações mais ricas, optamos por procurar e apoiar instituições beneficentes, eficazes, comprometidas com o combate às mudanças climáticas, não importa onde operem. Com a ameaça das mudanças climáticas em vista, tenho o prazer de anunciar que agora estamos a recomendar 3 instituições de caridade eficazes, com sede nos Estados Unidos, focadas em lidar com as mudanças climáticas. Ele refere então a Carbon 180, é uma organização sem fins lucrativos focada no clima, com a missão de repensar fundamentalmente o carbono. A organização defende o desenvolvimento e a implementação de tecnologias e práticas de remoção de carbono, um componente crítico, mas relativamente negligenciado, para atingir as metas climáticas. Faz isso por meio de investigação e desenvolvimento de políticas e apoio à defesa desta causa e inovação. Refere também a Clean Air Task Force, que é uma organização sem fins lucrativos focada no impacto, que defende políticas de ar limpo. Além disso, promove a inovação e a adoção de tecnologias negligenciadas de baixo carbono. Por meio de mudanças de políticas, inovação tecnológica e liderança de pensamento, gera impacto para evitar mudanças climáticas catastróficas por meio de soluções pragmáticas.
E ainda a Evergreen Collaborative, que está a criar um plano para derrotar a crise climática e contribuir com um futuro de energia limpa por meio de propostas políticas ambiciosas e práticas. Procura influenciar o Congresso, o Poder Executivo e agências federais por meio de trabalho direto com os escritórios da colina do Capitólio e pela coordenação com uma ampla coligação de outros grupos ambientais. As nossas recomendações, termina ele, são sobre mudanças climáticas, baseiam-se em pesquisas da Giving Green e a Founders Pledge, duas organizações com ligação também ao movimento. Portanto, é esta comunicação de Richard Dixon, da Life You Can Save, e ainda em newsletters anteriores refere-se o prémio, como já tinha apresentado no resumo, o prémio que Peter Singer ganhou de $1 milhão. Portanto, isto foi deste modo que Charlie Bresler, o ex-diretor executivo da Life You Can Save, referiu que Peter Singer recebeu o prémio Greg Huron 2021, uma espécie de Nobel da filosofia, em honra de uma vida inteira de realizações. Ainda mais, de acordo com os seus princípios, ele escolheu doar todo o seu prémio de $1 milhão a obras de caridade. Portanto, Charlie Bresler refere, Peter Singer não é apenas um pensador brilhante, ele dá o exemplo e espero que ele nos inspire a todos a seguir o seu exemplo. Agora, nas próprias palavras de agradecimento de Peter Singer por este prémio, ele refere o seguinte: estou encantado por o meu trabalho ter sido reconhecido pelo júri que atribuiu o prémio Berghorn de Filosofia e Cultura, concedido anualmente a indivíduos por grandes realizações no avanço de ideias que moldam o mundo. Juntamente com a honra, o prémio confere um montante de $1 milhão ao vencedor, doei metade do prémio à The Life You Can Save, para continuar a promover as instituições de caridade mais eficazes em benefício das pessoas mais pobres do mundo. Uma parte substancial doei a organizações que trabalham para acabar com o sofrimento dos animais, particularmente na pecuária industrial. A produção industrializada de animais causa um sofrimento indescritível a dezenas de milhares de milhões de animais terrestres todos os anos e a centenas de milhares de milhões de peixes. É também um desastre para o nosso clima e proporciona um terreno ideal para a criação de vírus que poderão causar futuras pandemias. Finalmente, mas não menos importante, também vou envolver os muitos apoiantes da The Life You Can Save na atribuição do dinheiro restante do prémio a instituições de caridade eficazes recomendadas pela The Life You Can Save. Portanto, fica aqui o desafio, eu faço esta referência porque ainda está a decorrer, o desafio para ir ao site da The Life You Can Save e participar escolhendo aquela organização que lhe parece ser a mais indicada para receber também parte deste prémio que Peter Singer disponibiliza. Aquela nota curiosa que fiz há pouco relativamente ao ator Hugh Jackman, trata-se de uma recomendação que ele faz à leitura do livro de Peter Singer, The Life You Can Save. Portanto, o livro tem exatamente o mesmo título da organização fundada por Peter Singer, e, portanto, ele faz este apelo na rede social do Instagram aos seus 30 milhões de seguidores. E foi, obviamente, tido de nota por parte da comunidade e referida aqui na newsletter da Life You Can Save. Ainda a nível internacional, de referir a newsletter da Given What We Can. A Given What We Can, que se apresenta assim no seu site, maximiza o seu impacto na caridade. Given What We Can é uma comunidade de doadores eficazes. Fornecemos o apoio, a comunidade e a informação do que necessita para fazer o melhor com as suas doações para a caridade. Neste momento, a Given What We Can tem cerca de 8 mil membros em 94 países, que doaram mais de $260 milhões. Esse número de membros, entre os quais estão 7 mil que assumiram compromissos vitalícios de doar no mínimo 10% dos seus rendimentos. Portanto, esses compromissos significam mais de $2,6 mil milhões em doações. Na sua newsletter, então, algumas atualizações sobre a comunidade. Refere-se que o diretor executivo Luke Freeman foi entrevistado num noticiário de uma cadeia de televisão, a I24 News, no fim de semana a que se reportava esta newsletter. Refere também os programas habituais do alturismo eficaz, que são oportunidades para qualquer pessoa em todo o mundo se envolver intensamente com as ideias do alturismo eficaz, por meio de leituras, vídeos, podcasts, exercícios e discussões semanais em pequenos grupos. Divulga também um programa de autoajuda eficaz, que é uma iniciativa piloto que pesquisa as maneiras mais eficazes pelas quais as pessoas podem melhorar o seu bem-estar e produtividade. Esse post no EA Forum explica o que é autoajuda eficaz, qual é o objetivo do projeto e porque é que esse trabalho pode ser altamente impactante. Noutras áreas de causa, nomeadamente no bem-estar animal, publica-se a ligação para um guia, como comer menos carne, um guia prático, publicado na Vox. E também, quando estará certo o preço, caminhos para a acessibilidade de proteínas alternativas, uma publicação do Good Food Institute, que aborda as seguintes questões. Em que medida serão acessíveis os atuais produtos à base de plantas no mercado, hoje em comparação com os produtos de origem animal? Quais são as preocupações do consumidor sobre o preço dos produtos à base de plantas? Estão dispostos a pagar mais? Qual é o caminho para a paridade de preços para carnes vegetais e cultivadas? E quais os fatores de custo que ajudarão a diminuir os preços à medida que a indústria cresce? Portanto, alguns dos tópicos abordados nesse texto.
Ainda, considerações estratégicas para o trabalho eficaz face ao sofrimento de animais selvagens, publicado pela Ética Animal no EA Forum. Quanto à saúde e desenvolvimento globais, uma publicação interessante do Our World in Data, a história do fim da pobreza está apenas a começar, de Max Roser. Também, do mesmo autor e do mesmo site, Our World in Data, desigualdade económica global, o que mais importa para as suas condições de vida. Não é quem você é, mas onde você está. Relativamente à causa futura a longo prazo, um texto de Kelsey Piper, da Vox, sobre o filme Don't Look Up. A coisa mais interessante que Don't Look Up tem a dizer sobre o apocalipse. Portanto, o filme com a participação de Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Links sobre investigações ou pesquisa de alinhamento da inteligência artificial, por Holden Kanofsky, no Cold Takes. Esta organização, a Coalition for Epidemic Preparedness, está a trabalhar para criar um mundo sem pandemias, diz Bill Gates num artigo nas suas Gates Notes. Em newsletters anteriores, para fazer um apanhado dos últimos tempos, ainda relativamente à causa animal, a Given What We Can destaca que o Parlamento Europeu apoia esmagadoramente a proibição da pecuária animal em Angolas. Relativamente às mudanças climáticas, mais de 40 projetos de captura de carbono foram anunciados em 13 países europeus diferentes. Relativamente à saúde e desenvolvimento globais, como uma startup de caridade de remoção de chumbo, cofundada pela membro da Given What We Can, Lucia Coulter, mudou a política de uma nação em menos de 3 meses. E mais um título com mais uma vitória na guerra da humanidade contra mosquitos. Portanto, trata-se de um micróbio extremamente comum que pode impedir os insetos de transmitir o vírus que pode causar, por exemplo, o dengue. Um outro tópico, rendimento garantido está a passar da caridade para as políticas públicas. Exemplo em várias cidades dos Estados Unidos. Uma outra notícia que alegra a comunidade, a Paquistão está a liderar o caminho para estabelecer financiamento nacional para programas de desparasitação. E, relativamente ao futuro a longo prazo, Holden Karnofsky, da Open Philanthropy, publicou uma coleção de conselhos de carreira para pessoas que buscam carreiras focadas no impacto a longo tempo. Ainda numa publicação de uma newsletter da Given What We Can anterior, porque é que os nossos membros assumem o compromisso de doar eficazmente e apresentam alguns resultados do inquérito. Concluem que têm que continuar a investigar, mas nesta fase há alguns fatores que parecem ser claramente motivadores. Pessoas com meios têm uma enorme oportunidade de ajudar os outros. Estes podem ter um impacto muito maior se doarem eficazmente. Comprometer-se a agir de acordo com essa oportunidade pode ajudá-los a cumprir o seu plano de doação. E, finalmente, cumprir pode ajudar a trazer significado e propósito à vida desses doadores eficazes comprometidos. Ainda em algumas dessas notícias, refere-se o podcast mais bem-sucedido do altruísmo eficaz de todos os tempos. Alguns dados. Após o primeiro episódio, trata-se, portanto, do podcast de Sam Harris e Will MacAskill. Após o primeiro episódio, Sam ficou profundamente afetado e comprometeu-se a doar $3.500 por mês para a Against Malaria Foundation, das receitas do podcast. Após o segundo episódio, o Sam Harris juntou-se à Given What We Can, portanto, tornou-se membro e comprometeu-se com 10% dos lucros da sua aplicação, ou aplicativo, como se diz no Brasil, Waking Up, com mais de $3.500 por mês para instituições de caridade eficazes. Para além disso, um outro impacto que houve, ambos os episódios parecem ter causado um aumento nos compromissos da Given What We Can, e o segundo pode ter impulsionado o engajamento na comunidade em geral. Alguns pontos sobre isso. A Given What We Can estima que mais de 600 pessoas se comprometeram, em parte por causa dos episódios, com outras cerca de 600 pessoas a inscrever-se no Try Giving, portanto, tentar doar. Ainda, alguns tópicos em áreas de causas como o bem-estar animal, a carne cultivada, outrora foi uma visão, agora está a tornar-se realidade, portanto, pelo Good Food Institute. A França proíbe a matança de pintainhos de um dia de idade, salvando 50 milhões de pintainhos anualmente, pela Reuters. Bezos, Gates apoiam a carne à base de fungos como a próxima grande alternativa de proteína, na CNBC. Quanto à saúde e desenvolvimento globais, a Fundação contra a Malária financiará 8,1 milhões de redes para distribuição na Nigéria no início de 2022. A Organização Mundial de Saúde certificou a China como livre da malária. Mais uma notícia que certamente alegra a comunidade. O mundo está a fazer progressos quanto à água potável e saneamento, mas está muito atrasado face à sua meta de garantir acesso universal até 2030, de uma colaboradora do Our World in Data. Futuro a longo termo, o blog Cold Takes foi lançado por Holden Karnofsky, referi já acima, da Open Philanthropy. Alguns dos posts, incluindo todas as visões possíveis sobre o futuro da humanidade, são uma loucura. O duplicador, a clonagem instantânea, faria a economia mundial explodir e pessoas digitais seria uma questão ainda maior. Aumenta a pressão sobre o governo do Reino Unido para seguir o governo galês e apoiar o projeto de lei de bem-estar das gerações futuras. Numa newsletter anterior, a Given What We Can também refere o lançamento de um guia para falar sobre o altruísmo eficaz, a doação eficaz e sobre a Given What We Can. Já a GiveWell, que se apresenta no seu site como procuramos as instituições de caridade que mais salvam ou melhoram vidas por cada dólar. O nosso objetivo é produzir a melhor pesquisa do mundo sobre para onde doar.
Grátis para todos. Recomendamos um pequeno número de instituições de caridade que fazem uma quantidade incrível de bem. Ora, na sua newsletter, apresentam atualizações de financiamento, para além de dicas para doar em 2021. Portanto, isto refere-se ainda à época de doação, como mencionei há pouco, mas, claro, também se aplica para o início do ano 2022. Dizem então, a GiveWell teve um crescimento incrível nos fundos arrecadados recentemente e a nossa principal prioridade é identificar oportunidades de financiamento para igualá-las. Estabelecemos uma meta de encontrar e financiar cerca de $1.000 milhões em oportunidades de doações justificadas anualmente até 2025. Achamos que isso é ambicioso, mas é alcançável. Estamos a desenvolver a nossa capacidade de identificar as formas mais eficientes de atender às enormes necessidades que permanecem na saúde e no desenvolvimento globais. E encontramos várias novas intervenções promissoras que acreditamos que podem absorver grandes quantidades de financiamento, já no próximo ano. Considero apoiar o nosso trabalho como doação em 2021. Os planos de financiamento e nossa recomendação de 2021. Dado o nosso crescimento fenomenal, estamos a reservar a opção de protelar alguns financiamentos por uns anos, incluindo este, quando os fundos arrecadados cederem as oportunidades de financiamento justificadas que encontramos. Os nossos investidores fizeram um excelente trabalho ao encontrar oportunidades de doação este ano. O espaço esperado para mais financiamento mais do que dobrou, de $200 milhões para 450 milhões. A maioria, pelo menos 8 vezes mais custificais do que transferências de dinheiro. Isso dá-nos confiança de que continuaremos a encontrar oportunidades de financiamento que atendam aos nossos padrões em 2022. Não planeamos manter uma grande percentagem dos nossos fundos arrecadados este ano, estimamos cerca de 20%, ou mantê-los por muito tempo. O nosso melhor palpite atual é que as lacunas de financiamento identificadas ultrapassarão os fundos arrecadados até 2023. Reconhecemos que alguns doadores podem estar preocupados sobre como essa nova política afeta o impacto final das suas doações. Acreditamos firmemente que o nosso fundo de impacto máximo, que continua a ser a nossa recomendação número 1 para doações em 2021, é a melhor opção para muitos doadores. Dicas para doar em 2021. Leia a nossa orientação geral sobre como doar com eficiência. Na newsletter eles apresentam o link para estes documentos. Leia o nosso resumo anual das decisões de doações pessoais dos membros da equipa da GiveWell. A doação eficiente inclui obter um benefício fiscal, se puder, para que possa doar mais para a caridade com o mesmo custo para si. Aceitamos doações de muitas criptomoedas. Apresenta uma lista atual e instruções para doar. Como pensamos sobre o impacto? A transparência é um dos nossos valores fundamentais. Sabemos que muitos doadores apoiam a GiveWell, em parte porque partilhamos publicamente o máximo possível sobre como chegamos às nossas conclusões. Por isso publicamos uma página detalhada a nossa abordagem para estimar o impacto das doações. Isso inclui o custo médio por vida salva para financiamento que direcionamos para as principais instituições de caridade em 2020. Materiais de marketing de algumas instituições de caridade afirmam que você pode salvar uma vida por apenas alguns dólares. Por que será que as estimativas da GiveWell do custo por vida salva são muito maiores? Publicamos uma página que explica, passo a passo, como uma doação de $4.500 se traduz em uma vida salva para uma distribuição da Fundação contra a Malária em 2020 na Guiné. Mais leituras, o Relatório Mundial da Malária de 2021 indica que as mortes por malária aumentaram 12% em 2019 e 2020, em grande parte devido a interrupções nos serviços de saúde, particularmente interrupções na cadeia de suprimentos relacionadas com a Covid-19. Relativamente à newsletter do próprio movimento do altruísmo eficaz, alguns dos pontos favoritos incluem uma entrevista com Andrew Young, um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, uma entrevista sobre utopia, a guerra nuclear e limites de mandato, o lançamento de um novo grupo de reflexão que visa acelerar o progresso enquanto protege o futuro da humanidade. Os vencedores do concurso de escrita criativa do EA Forum. Apresenta também uma série de recursos. Faça um curso online gratuito sobre o altruísmo eficaz, aprenda ao seu próprio ritmo com o Manual do Altruísmo Eficaz, encontre grupos e eventos na sua área, obtenha financiamento para as suas pesquisas ou outros projetos. Uma lista também enorme de empregos, oportunidades para trabalhar em alguns dos problemas mais prementes do mundo, de anúncios, livros, eventos, projetos comunitários e muito mais, e a referência, então, ao vencedor do concurso de escrita, ou os vários vencedores do concurso de escrita criativa. A ficção sempre desempenhou um papel importante no altruísmo eficaz, com a analogia da criança a afogar-se de Peter Singer a desempenhar um papel crucial na geração de intuições para o altruísmo imparcial. Mais recentemente, o Center for Effective Altruism organizou um concurso de redação para ficção e não ficção criativa sobre tópicos do altruísmo eficaz. E agora anunciou os vencedores. O primeiro prémio de $10.000 vai para o pseudónimo ATB para a sua história de Unwinning of a Beautiful Thing. Nas suas publicações de clássicos intemporais que moldaram a maneira como pensamos em fazer o bem, refere o seguinte: historicamente, o progresso tecnológico trouxe imensos ganhos para a humanidade, da energia renovável à erradicação da varíola e à mais recente invenção e implantação de vacinas de mRNA. As novas tecnologias salvaram vidas, permitiram o sustento de novas vidas e elevaram os padrões de vida. Infelizmente, não é tudo sem desvantagens. Caso lhe pareça que o risco anual de guerra nuclear está mais próximo de 0,4% ou de 2,2%, é quase certamente maior do que aproximadamente 0% antes de 1945. Algumas das tecnologias que nos permitem
entender doenças e projetar rapidamente novas vacinas, também podem permitir a agentes malévolos ou simplesmente descuidados conceber pandemias devastadoras. Numa publicação de 2016, Nick Backstead escreve sobre o desenvolvimento tecnológico diferencial, o processo de tentar determinar que tecnologias são inventadas, quando e por qual ordem. Na maioria dos casos, o que queremos é bastante simples: incentivar o desenvolvimento de tecnologias que elevem os padrões de vida e previnam riscos existenciais, enquanto retardam e impedem o desenvolvimento de tecnologias que podem ser catastróficas. Backstead modela a inteligência artificial avançada como um caso complicado. Pode-se ver a inteligência artificial como uma ameaça potencial a ser evitada. Mas caso esteja preocupado com outros riscos, como pandemias e meteoros, e se acredite que a inteligência artificial avançada pode ajudar a evitá-los, pode-se gerar um argumento para acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial. Se isso é verdade ou não, depende muito das suposições do modelo, mas é uma questão importante a ser considerada. Depois, as 80 mil horas, que se apresenta da seguinte maneira no seu site: você tem 80 mil horas na sua carreira, isso faz com que seja a sua melhor oportunidade de ter um impacto positivo no mundo. Apresenta uma série de episódios recentes no seu podcast, nomeadamente a entrevista que referi anteriormente a Andrew Yang, que fala sobre o nosso futuro de muito longo prazo e outros tópicos que a maioria dos políticos não aborda. Também Jamie Yassif, sobre salvaguardar a biociência para prevenir acidentes catastróficos em laboratório e desenvolvimento de armas biológicas. Anteriormente a esse episódio, David Deckenberg, sobre o uso de fábricas de papel e algas marinhas para alimentar todos numa catástrofe. Ainda, anteriormente, no episódio 116, Luisa Rodrigues, sobre porque parece improvável que as catástrofes globais nos matem a todos. E passando agora às publicações do site do Altruísmo Eficaz em português, relembro os conteúdos do boletim anterior, agora numa sequência trimestral. Portanto, saiu numa altura em que estávamos a passar pela época das eleições, e são então destacados 3 artigos que são dos mais lidos no nosso site. Eu refiro nomeadamente por Dylan Matthews, da Vox. Estas são as instituições de caridade onde o seu dinheiro vai fazer o maior bem. E também, a partir da palestra TED de Bill McCaskill, quais são os problemas morais mais importantes do nosso tempo. E, em terceiro, 9 efeitos positivos de doar dinheiro à caridade, publicado no blog da Life You Can Save. Então, portanto, o boletim depois tinha as publicações destes últimos 3 meses, que passam por publicações relacionadas, ora diretamente com o altruísmo eficaz, ora com o caso da pandemia que estamos a atravessar. Cito então assim nas publicações de outubro: Da Pandemia para a Endemia, uma publicação de Sigal Samuel, da Vox; O Ponto Crucial da História, por Peter Singer, no Project Syndicate; Conselhos para Jovens Idealistas, Encontrar uma Causa Sozinha, por Dylan Matthews, também da Vox; Altruísmo Entusiasmado, por Olden Karnofsky, da GiveWell, um texto de 2013, um clássico. Publicações de setembro: Mortalidade Infantil, uma tragédia diária de enormes proporções, face à qual podemos fazer progressos, por Max Roser, do Our World in Data; O Sofrimento dos Animais versus o Sofrimento dos Humanos, por Brian Tomasic, do Gay Forum, também um clássico, fazem parte do programa de introdução ao altruísmo eficaz; Sobre Ideias à Margem, por Kelsey Piper, no Gay Forum; as publicações de agosto: Variantes de Covid-19, temos de vacinar o mundo para evitar variantes mais perigosas, também pela Kelsey Piper; e a seguir também com 3 grandes ideias sobre o clima. Razões para a vacinação ser obrigatória, por Peter Singer; Argumentos contra o especismo, publicado no EA Forum, pelo Sentience Politics; Um olhar atualizado sobre os riscos da inteligência artificial a longo termo, por Scott Alexander, Western Codex 10; e em destaque pusemos as 3 grandes ideias para o clima, por Kelsey Piper, que refere: este fim de semana terminou a COP26, mas a discussão em torno das mudanças climáticas não fica por aqui. Este artigo propõe algumas ideias radicais que possam causar um impacto significativo face às alterações climáticas. Termino apenas com a divulgação, como já referi acima, do programa de introdução ao altruísmo eficaz, que se tratam de 8 sequências que abrangem das ideias mais importantes do altruísmo eficaz através de artigos, vídeos e exercícios interativos, tendo uma primeira parte relacionada com a mentalidade de eficácia, uma segunda parte sobre as diferenças no impacto, uma terceira sobre expandir a nossa compaixão, a quarta parte é sobre o longo-termismo, a quinta parte é sobre riscos existenciais, a sexta parte, tecnologias emergentes, a sétima, o que poderá estar a escapar-nos, e a oitava parte, pôr tudo em prática. Foi assim este o resumo das newsletters do Movimento do Altruísmo Eficaz, e, portanto, são estes assim alguns dos momentos mais interessantes dos últimos tempos relativamente ao Movimento do Altruísmo Eficaz. Haveremos certamente de ter a oportunidade de falar sobre outros. Despeço-me então com amizade, até uma próxima oportunidade.